Boa noite. Em São Paulo, o evento reúne criadores do Real, plano que acabou com a hiperinflação no Brasil 30 anos atrás. É agora, gente, aqui no meu canal. Um evento realizado ontem em São Paulo reuniu os criadores do plano que acabou com a hiperinflação no Brasil 30 anos atrás. Eles falam em desindexação, heterodoxia ou equilíbrio fiscal. Parece assunto distante, restrito a rodas de economistas. Mas eles entraram para a história do Brasil porque ajudaram a resolver uma questão que já foi íntima dos brasileiros. A inflação descontrolada marcou a vida de gerações. Nos anos de 1980, os preços subiam até 3 vezes por dia no supermercado. E pense que naqueles anos, mais da metade da população não tinha conta em banco. A única forma de proteger o salário era correr para fazer compras assim que saía o pagamento. Abre aspas, logo que a porta abrisse e antes que a maquininha remarcasse os preços, era preciso comprar a dieta de feijão, de arroz, com os preços ainda não remarcados. Pensa bem, as pessoas, mesmo crianças, tinham que viver em função de tentar bater a inflação e, obviamente, também não conseguiam. Fecha aspas, lembra o economista Edmar Baixa, ex-presidente do BNDES. Abre aspas, foi uma verdadeira marcha da insensatez, a evolução de 20% para 40%, para 100%, para 250%, para 1000%, para 2400% em 1993. Ninguém que tenha menos de 50 anos hoje no Brasil provavelmente não tem nenhuma memória vivida do que era viver naquele contexto. Fecha aspas, diz Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda. Depois de uma sucessão de tentativas fracassadas de controle da inflação, a equipe econômica reunida pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no governo do presidente Itamar Franco, construiu uma solução. Uma estratégia em etapas que, inicialmente com uma moeda paralela, a URV, alcançou o que parecia impossível, a estabilização. Os 30 anos do Plano Real motivaram esse reencontro em São Paulo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que completou 93 anos na semana passada, não compareceu ao evento. Em casa, recebeu as visitas de Pércio Árida, Pedro Malan e Gustavo Franco, e em um outro momento do presidente Lula. Antes do Real, uma reunião de economistas brasileiros certamente traria propostas, debates, discussões sobre o controle da inflação. 30 anos depois, aquela equipe que fez o plano, que trouxe a estabilização, acredita que existe mais de um desafio para a economia do país: a criminalidade, o crescimento econômico, a desigualdade social e o equilíbrio das contas públicas com o corte de gastos. Abre aspas, se você quiser resolver um a um, sempre é possível, muito mais demorado, muito mais difícil, porque há sempre interesses organizados que dificultam a solução de cada problema individualmente considerado. Quando é uma visão de país, o que está em jogo é o país. Tudo fica mais fácil para avançar em direção à modernidade. Fecha aspas, afirma Pércio Árida, ex-presidente do BNDES.
Eu termino por aqui. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Depois de uma sucessão de tentativas fracassadas de controle da inflação, a equipe econômica reunida pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no governo do presidente Itamar Franco, construiu uma solução. Uma estratégia em etapas que, inicialmente com uma moeda paralela, a URV, alcançou o que parecia impossível, a estabilização. Os 30 anos do Plano Real motivaram esse reencontro em São Paulo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que completou 93 anos na semana passada, não compareceu ao evento. Em casa, recebeu as visitas de Pércio Árida, Pedro Malan e Gustavo Franco, e, em um outro momento, do presidente Lula. Antes do Real, uma reunião de economistas brasileiros certamente traria propostas, debates, discussões sobre o controle da inflação. 30 anos depois, aquela equipe que fez o plano, que trouxe a estabilização, acredita que existe mais de um desafio para a economia do país: a criminalidade, o crescimento econômico, a desigualdade social e o equilíbrio das contas públicas com o corte de gastos. Abre aspas. Se você quiser resolver um a um, sempre é possível. Muito mais demorado, muito mais difícil, porque há sempre interesses organizados que dificultam a solução de cada problema individualmente considerado. Quando é uma visão de país, o que está em jogo é o país. Tudo fica mais fácil para avançar em direção à modernidade. Fecha aspas, afirma Pércio Árida, ex-presidente do BNDES. Eu termino por aqui. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.